Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus falar comigo. Seja onde for, a sua ordem cumprirei. Penso nas almas que estão perecendo, a multidões ao abismo descendo. Se Deus mandar, seja onde for, irei. Eu quero ouvir a voz de Deus falar comigo. Seja onde for, a sua ordem cumprirei. Penso nas almas que estão perecendo, a multidões ao abismo descendo. Se Deus mandar, seja onde for, irei. Glória a Deus! A paz do Senhor, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Jovem. Obrigado a você que sempre nos recebe na sala da sua casa e um obrigado especial a você que sempre compartilha o link da nossa transmissão nas redes sociais. E essa semana nós vamos estar conversando sobre um tema que pode atingir tanto o seu presente como o seu futuro. Como descobrir o meu chamado? Será que Deus revela o seu chamado da mesma forma para todo mundo? Como responder ao chamado e quais as consequências de não ouvir o chamado de Deus? É isso que veremos hoje no Espaço Jovem. Lembrando que nós estamos ao vivo pelas redes sociais nos canais de YouTube, o IADPE Live e Rede Brasil Oficial. Aproveita também esse momento para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não ficar de fora de nenhum conteúdo novo da Rede Brasil. Muito bem! Você também pode mandar a sua mensagem e sugestões de temas e vídeos para o nosso WhatsApp, que é o 819-9209-4819. E já apresentando aqui os nossos convidados de hoje, estamos recebendo o evangelista Valdomiro Elias, que vai estar participando aqui da nossa conversa. A paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastor. É uma satisfação estarmos juntos, desta vez com o Espaço Jovem, né? Isso aí. E é uma satisfação, isso rejuvenesce a nossa vida também. Me sinto mais jovem, estar entre os jovens e queremos agradecer a Deus, não é? Em primeiro lugar, ao nosso amado pastor, em sendo ele um dos maiores investidores na vida dos jovens para este tempo. É uma satisfação poder estar cooperando neste programa tão maravilhoso que tem sido de grande importância para a vida dos nossos jovens. Glória Amém. a Deus. A alegria é nossa, pastor. Amém. Nós somos privilegiados, né? Através de Deus, através do nosso pastor, de ter o Senhor aqui conosco hoje. Sem dúvida, será de edificação para nós e para quem está em casa também participando. Amém. Para completar também, nossa interação, para participar da conversa conosco, está também o jovem Gerson Júnior. Pai do Senhor, seja muito bem-vindo. Pastor Mazinato, Pai do Senhor, professor Mac e aos demais irmãos. Para mim é um motivo de grande alegria, e honra estar aqui convosco, Amém. agradecendo sempre a Deus pela oportunidade feliz, também ao nosso amado e estimado pastor presidente pela confiança de permitir estarmos aqui junto convosco. Amém, glória a Deus. E também aqui, para participar, temos aqui um grupo de jovens que vieram louvar a Deus e também está aqui interagindo na nossa conversa. Eu vou estar apresentando e vou pedir para vocês estar fazendo um sinal. Temos aqui o nosso irmão Mateus Paulo, nosso irmão Sávio Ravel, nosso irmão Gabriel Felipe, a nossa irmã Giovana Nunes, a nossa irmã Micaela e também o nosso irmão Gesimiel, que estarão aqui conosco hoje abrilhantando o Espaço Jovem. O que seria do Espaço Jovem sem a presença jovens, é dos verdade. jovens? Muito bem. E dando início à nossa conversa de hoje, já queremos aqui começar fazendo uma pergunta, pastor. Hoje vamos falar sobre como descobrir o meu chamado. O que seria um chamado e quais são os meios que Deus usa para nos comunicar o seu chamado para as nossas vidas? É importante introduzir esta fala fazendo menção
de que estamos aqui para falar deste chamado, deste parecer tão importante, que são perguntas que muitas vezes não tem resposta para aquele jovem. Ele não deve perder hoje esse momento espetacular, maravilhoso para eles. Por quê? Nós estaremos falando em duas perspectivas. Dentro do contexto etimologicamente falando, que é na perspectiva humana, que pode ser visualizado, e também na perspectiva de ordem espiritual, que não existe a fórmula, existe a identificação, que é a definição etimologicamente, como já falei, e a intervenção, a ação de Deus para identificar aquele ou aquela que tem o chamado, e muitas vezes não se pronuncia, mas Deus faz ser visualizado na vida daqueles que Ele escolhe para escolher para Ele. Amém. E aqui, com relação ao chamado, pastor, o senhor falou, né, que Deus vai deixando sinais. Sim. Deus vai mostrando o caminho. Ninguém fica desorientado, né? Sim. É porque, em primeiro lugar, evangelista Samek, compreender o projeto de Deus pelo qual Ele nos vocaciona. Então, em primeiro lugar, eu devo compreender qual o projeto de Deus para a minha vida. O projeto de Deus foi revelado em Jesus. O primeiro chamado é para a salvação. Glória a Deus. Então, este indivíduo, quando ele é dotado de um chamado, ele vai ser sensível à voz de Deus, sendo convencido pelo Espírito Santo e, por sua vez, vai começar a se desencadear na vida dele esta chamada. Glória a Deus. E falando sobre o chamado da salvação, pastor, esse chamado, ele é universal, é para todos ou é para algumas pessoas selecionadas? O chamado, ele é coletivo. É o texto áureo do Evangelho, segundo escreveu João, ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, este mundo aí é o mundo todo, completo. Glória a Deus. É a ponto de se perceber de que Pedro, depois de ter alcançado pela salvação, teve aquela revelação e o Senhor disse a ele, mata e come, Pedro. Ele disse, eu não posso colocar coisa imunda em minha boca. Ele disse, não diga imundo com aquilo que eu purifiquei. Ou seja, era mostrando a ele a situação de Cornélio. Por sua vez, ele não compreendeu e quando ele compreendeu, ele disse, agora eu reconheço que o Senhor não faz acepção de pessoas. Logo, a salvação é para todos. Glória a Deus. A escolha para a salvação é para todos. Agora, o chamado específico, ele vai sendo identificado a partir do momento em que o indivíduo ele tem a sensibilidade espiritual, a sua vocação identificada e faz ser reconhecido nele aonde está a fonte de realização dele. Está em quem? Está em Deus? Então Deus se responsabilizará para executar aquele chamado que em hora você tem a percepção e tem hora que você está indeciso. Estamos falando para um público em que já tem criança que participa, mas a maioria são jovens. Por que não dizer que tem adultos também? Sim. Estamos vivendo em uma época em que o Senhor tem salvado muita gente. E hoje há pessoas que estão ouvindo, estão aí parados dizendo, agora eu vou me descobrir. Oh, meu irmão, não saia daí. Com certeza, hoje você terá um resultado maravilhoso. Glória a Amém. Deus. Amém. Então, que privilégio, né, pastor? Porque temos o privilégio da salvação, que já é algo grandioso, e, além disso, Deus ainda nos permite participar, de alguma forma, no reino de Deus, né? Amém. Glória a Deus. Aproveitando, pegando o gancho aí, pastor. Pastor, irmão Gerson, o senhor falou nessa resposta, estava falando sobre chamado, e a gente percebeu que o senhor falou algumas vezes sobre vocação. Então, existe alguma diferença entre vocação e chamado? A gente pode entender que um é secular e outro é ministerial. Existe alguma diferença entre vocação e chamado? Eu compreendo, ele vai dar o parecer, mas eu compreendo que a raiz da palavra, ela vai expressar com um só sentido. Mas no mundo espiritual, a razão fica, a expressão da literatura não define, porque prevalece
a vontade de Deus. Mas o jovem aqui está preparado para esta resposta. Olha aí. Eita! Pastor, é muita bondade sua. Mas o que a gente estava compartilhando, pastor Samek, é que, etimologicamente, né, a definição de chamado na Bíblia, ela vem da mesma raiz grega que define tanto chamado como vocação. Então, à luz da Escritura, não há diferença do ponto de vista espiritual. Se o senhor permitir, eu queria só compartilhar um texto, Sim. que está na carta de Paulo aos Romanos, corroborando o que o pastor Valdomiro estava falando. O apóstolo Paulo fala no capítulo 1, no versículo 6, ele mostra que primeiro nós fomos chamados para ser de Cristo, o chamado para a salvação. O texto diz, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Mas o interessante é que no versículo 1, o apóstolo Paulo mostra uma nova perspectiva desse chamado, que é o chamado em termos de ofício. Ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, agora, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, à luz da Bíblia, chamado e vocação vem da mesma raiz etimológica. Porém, a gente entende, à luz da parábola dos talentos, que existem algumas aptidões naturais, né, que cada ser humano tem para desenvolver funções ou tarefas ou atividades no dia a dia. Que essas atividades, essas aptidões, elas se reverberam naturalmente na vida de cada um. Então, é interessante entender esse texto, essa expressão, vocacionado e o chamado, desses dois pontos de vista. Do lado espiritual, trata-se da mesma finalidade. Porém, no lado humano, como o pastor Valdomiro falou, existe uma profundidade muito maior sobre a aplicação desse termo, não é? A vocação, todos nós temos uma vocação. Às vezes alguém não sabe, não descobriu, mas eu creio que todos nós, como Jesus disse, pelo menos um talento tem. Olha aí. Amém. Glória a Deus, né? Que a gente possa usar o talento que temos e que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da nossa vida. Pastor, irmão Gerson, a gente vai aproveitar também, os jovens estão aqui com o coração ardendo para louvar a Deus, amém? Foram chamados para estar aqui louvando ao Senhor e vamos estar adorando a Deus também. E você que está em casa, não fica aí apenas assistindo, né? Aproveita esse momento para fazer um momento especial de adoração aí na sua sala, onde você estiver, reúna a sua família e vamos juntos louvar ao Senhor com alegria. Queria convidar a você que está nos assistindo neste momento e que você possa entregar o seu coração ao Senhor e se render. Se você está no momento que você está perdido e você não sabe, Senhor, qual é o meu chamado? O que é que tu queres para a minha vida? O Senhor, Ele está lhe convidando a este momento para adorar. E essa mensagem já é uma resposta ao chamado que todos nós, inclusive você, tem. E o que Deus realmente nos chama, que é para a adoração e a glória do nome dEle, que é para ir para qualquer lugar e pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? Acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Onde quer que fores, meu Senhor, o teu chamado cumprirei na alegria ou na dor, e
onde quer que fores, meu Senhor, o teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Toda glória, toda vitória eu sei pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Aleluia. Toda glória, toda vitória eu sei pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda glória, toda vitória eu sei pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor, o teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Deus, que este louvor seja a nossa declaração diante de Deus neste dia, né? Que possamos estar disponível para cumprir o chamado de Deus em nossa vida, seja dentro da igreja, mas também fora da igreja, não é, pastor? Isso. Deus conta com médicos, com profissionais da área de saúde, da área jurídica, enfim, em toda a área Deus conta com cada um de nós. Então, que possamos estar disponível ao chamado de Deus. E voltando aqui à nossa conversa, pastor, a gente percebe, irmão Gerson, também que muitos jovens às vezes entram em conflito. Eles sentem que tem um chamado de Deus, sentem que Deus conta com eles para um projeto, né, seja no presente ou no futuro, mas às vezes entram em conflito sem saber do que se trata. Como fazer, né, para esses jovens que estão enfrentando esse conflito, o que fazer para identificar qual é o chamado que Deus tem para mim, qual é o projeto que Deus tem para a minha vida? É importante essa pergunta porque, como o senhor bem definiu, dizendo de que eles, às vezes, se perguntam como eu vou saber. Em primeiro lugar, nenhum chamado será fácil de se compreender na perspectiva humana se não houver uma sensibilidade espiritual. Glória a Deus. Por quê? Evangelista Samek,
e todos que aqui estão participando, e nosso irmão, nosso amigo que participa aí, é importante entender que nem todos que são dotados de uma excelente vocação, ele é identificado como que tem um chamado. É possível a pessoa ser um bom orador e não ser o pregador, Isso. e não ser o pastor. Ele é um orador. Nós temos aqui na Rede Brasil excelentes profissionais com a voz de ouro, não tecendo o nome, que são pessoas que, quando as pessoas o encontram de forma física, que agora nós temos o privilégio de ter as câmeras para exibir, mas outrora somente pelo rádio, alguém quando o encontrava dizia, e é o senhor? E o senhor é o quê? Eu sou o radialista, eu sou o profissional. Ele tem a chamada para estar cumprindo o seu ministério, porque ministério ele tem a sua definição de serviço e dentro da eclesiologia também com a função ministerial, tratando, como o apóstolo Paulo lá na frente nós iremos ver, o apóstolo Paulo descreveu isso escrevendo aos Efésios. Então, é importante compreender que a sensibilidade espiritual irá conduzi-lo, o indivíduo, a se descobrir sem nem muitas vezes ele se perceber. Ou seja, ele começa a louvar ao Senhor e desde tenra idade ele não tem a perspectiva, nem sabe nem o que é ser cantor, mas ele gosta, desde criança começa já louvando ali. É atraído. É atraído. Jeremias disse isso, eu fui atraído e atraído fiquei, porque essa parte que Jeremias expressa isso, ele já está já maduro e mesmo assim ele não compreende na sua totalidade o chamado até ali. Entende? Sim. E essa verdade fica, ela sempre, eu vou estar tratando de pontuar de que Deus fará ser tudo bem descoberto ao seu tempo. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, quando estávamos em off ali, conversando, nós estávamos dizendo, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela tem seu seminário e dentro do seu seminário tem lá várias pessoas e obreiros que o pastor conduz também. Eu sou um resultado de que quando ele nos chamou, antes ele mandou estudar. Depois ele disse, agora vá para o seminário. Depois que você está no seminário, você escuta do pastor dizendo assim, o seminário não é o lugar de fazer pastor. O seminário é o lugar de estudar. Quem faz pastor é Deus através do chamado. E isto é muito importante. Então, a sensibilidade vai fazer com que o indivíduo ele vá se percebendo e Deus vai utilizando das pessoas para ir identificando, pontuando. Eu pensei num dia na minha vida que eu ia ser um cantor. Mas como eu me enganei, meu Deus. Pastor, se o senhor permitir, a gente estava conversando ali nos bastidores e chegamos a um consenso que, na verdade, não existe uma fórmula para se descobrir um chamado. O que a gente identifica na palavra são princípios, não é, pastor? E o pastor Valdomiro falou aqui de forma muito sábia que, na verdade, tem jovens que são introvertidos, tímidos e que se julgam não ter talentos, não ter dons. Mas eu acho que o primeiro princípio, pastor, é o envolvimento na obra de Deus. Isso. Porque quando a gente se envolve na obra, naturalmente as oportunidades surgem e evidenciam o nosso chamado. Existe também a aprovação da igreja. O apóstolo Paulo, quando estava chegando em Listra, no capítulo 16 de Atos, a Bíblia diz que quando ele chegou lá, a igreja testemunhou do bom andamento de Timóteo. A igreja reconheceu o chamado de Timóteo e disse, Paulo, serve para te ajudar no ministério. E a Bíblia diz que Paulo o levou consigo para cooperar no seu ministério. E ainda, pastor, como o senhor bem falou ali atrás, existe a revelação divina. Isso. Não é isso? Que é aí onde a gente não pode abrir mão da convicção da nossa chamada. A Bíblia diz que Deus se revela de várias formas e, no ponto de vista ministerial, a palavra profética, uma profecia, ela tem um peso determinante no ministério. Paulo, falando sobre Timóteo, na sua epístola, na sua primeira epístola, ele disse, Timóteo, não desprezes o dom que há em ti, porque você recebeu ele primeiro pela uma palavra profética, por uma profecia, evidenciando a convicção do chamado de Timóteo. E segundo, que é a última forma que eu vejo, pastor, que é o reconhecimento do ministério. O ministério reconhece o chamado na vida do obreiro.
Às vezes até a gente olha para nós mesmos, diante de uma dimensão grandiosa que é a nossa igreja, julgamos não ter capacidade. Mas existe alguém com mais experiência, alguém acima de nós que olha e reconhece um talento. Aí Paulo disse a Timóteo, recebeste o dom por imposição de mãos do presbitério. Então são princípios que faz a gente poder entender e reconhecer a nossa vocação. Glória a Deus. Isso é tão importante, evangelista Samek, que o apóstolo Paulo ele fala das origens de Timóteo e diz a Timóteo que Timóteo permanecesse no que aprendeu. Hoje a nossa igreja ela tem umas etapas que são indispensáveis para quem começa bem, começa pelo discipulado. Isso. É interessante que não existe um crivo de grau de escolaridade. Todos quantos aceitam a Cristo começam no discipulado e são ali orientados, bem ensinados. Para a primeira coisa que ele deve aprender são os pontos basilares de uma sustentação na caminhada. Isso. O que é isso? Ele vai aprender os rudimentos elementares, os dogmas da igreja, a luz da palavra de Deus, e ali ele vai fortalecendo. Logo vai se perceber o princípio doutrinário e como ele vai ser um conservador. Ele vai ser um conservador, ela vai ser uma conservadora. E quando ele absorve esse princípio, vai começar a se desencadear na vida dele ou na vida dela um crédito. E ele vai sendo aquela pessoa que a igreja vai investindo. Ele nem se percebe, deu oportunidade àquele irmão, ele na formatura do discipulado deu uma palavra tão boa, lá no ponto de pregação, lá naquele momento, aquele jovem que aceitou Jesus, ele canta tão bem, aquela moça, ela canta tão bem, coloque ela para o senhor ouvir. Aí o auxiliar da oportunidade informa ao diácono. Eu estou voltando aqui pegando um gancho na palavra dele a respeito da imposição de mão e o ministério da igreja, Deus vai fazendo com que vá sendo visualizado. Ele não se apresenta, é Deus quem vai apresentando ele. Glória a Deus. Amém. E Deus sempre vai usando pessoas para ir encaminhando aquela pessoa que sente um chamado para alcançar, né, o projeto de Deus em sua vida. Ninguém chega sozinho, né? Não. A gente percebe isso na vida dos personagens bíblicos e trazemos isso também para os nossos dias atuais. Amém. Muito bem. Olha, a conversa está muito boa, mas a gente precisa ir para um intervalo bem rapidinho. Você não sai daí, aproveita esse intervalo e compartilha com seus amigos e familiares a nossa transmissão nos canais IEADPE Live e Rede Brasil Oficial. E você fica aí que daqui a pouco a gente volta. Pra teu louvor, faz-me, Senhor, eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego a direção da minha vida. Pra teu louvor, faz-me, Senhor, eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego a direção da minha vida. Então começa na minha vida, eis-me aqui, Senhor, vem atuar. Toma o vaso, quebra e molda. Sou teu servo, eis-me aqui. Santo Espírito, vem encher-me, faz a obra. Eis-me aqui. Santo Espírito, vem encher-me, faz a obra. Eis-me aqui. Amém! Estamos de volta com o seu Espaço Jovem. Não esqueça de compartilhar a nossa transmissão nos canais de YouTube, o IEADPE Live e Rede Brasil Oficial.
Muito bem, estamos conversando hoje sobre como descobrir o chamado de Deus para a sua vida. E conosco estão o evangelista Valdomiro Elias e também o jovem Gerson Júnior. E dando continuidade aqui à nossa conversa, pastor, a gente estava conversando no bloco anterior, né? E faltou um comentário que íamos fazer sobre Samuel, devido ao tempo não deu para fazer, mas agora tem a oportunidade. Muito bem, continuando a linha de raciocínio que estávamos, foi introduzido pelo jovem diácono, jovem senhor diácono Gerson Júnior. Ele falou uma coisa fundamental que eu, em off aqui, estava comentando com ele e queremos agora distribuir para os demais que estão atentos. Primeiro, esse chamado, ele não começa no pedestal. Esse chamado, para ser mais claro ainda, não começa no microfone. Ele começa pelos bastidores. Jesus, ele é o exemplo de tudo. Primeiro, ele começou na carpintaria. Olha aí. Mas como foi citado Samuel, nós podemos ver que Samuel, ele não sabia da dimensão do seu chamado. Ele não sabia a que nível iria chegar, mas ele estava sobre uma jurisdição e, sensível àquela jurisdição, ele não se precipitava em responder nada antes que primeiro consultasse o seu líder. Isso é importante. Primeiro você começa no trabalho. E o trabalho você está ali, na congregação, culto evangelístico. Eu vou carregar o caixa, eu vou levar estas cadeiras, eu vou carregar aqui este microfone. Eu não sou tão velho, mas eu tive a oportunidade, eu acredito que os senhores ouviram falar, mas não tiveram a oportunidade de carregar a máquina de válvula e nem o corneta. Eu carreguei muito corneta e colocava a máquina para esquentar antes. Olha aí. Porque quanto mais ela esquentava, mais a qualidade de som, segundo os antigos diziam, é que ela ficava boa. Primeiro, era pesada. Segundo, colocava lá e ficava esperando o culto terminar para ter a oportunidade de carregar de volta para a congregação. Samuel, ele estava na casa do sacerdote Eli quando sua mãe o entregou, então ele não tomou nenhuma decisão em responder quando ouvia sequer a voz. Ele era atento à voz do seu líder, aonde ele estava. Se você puder abrir a Bíblia comigo, meu irmão, meu amigo, abra sua Bíblia comigo, por favor. Primeiro livro de Samuel, capítulo número 3. Capítulo 3, nós vamos perceber aqui a submissão, a coragem, a resiliência de uma forma tão maravilhosa. Capítulo 3, versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias e a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Primeiro ponto, nós encontramos aqui ele sendo privilegiado em ter a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Então ele não foi à busca de terceiros, ele foi à busca do seu líder. É importante, se o jovem, se o meu irmão, minha irmã quer descobrir o seu chamado, ele deve estar perto do seu líder. Isso. Hoje há muitos conselheiros, há muitas pessoas que querem ensinar, mas na verdade nós não sabemos as fontes desses ensinamentos. Nós temos hoje vários departamentos da igreja onde os jovens são privilegiados. Ou seja, nós temos hoje o departamento de adolescente, nós temos hoje o departamento de jovem, a superintendência que está ali para auxiliar, departamento da família. São segmentos que a igreja vai criando cada dia para facilitar as dúvidas e as necessidades, os conflitos que geram de forma individual ou coletiva quando se não tem resposta ali naquele lugar. Antes de tudo, lá na extremidade tem aquele diácono, aquele auxiliar, aquele presbítero que responde pela congregação,
aquele coordenador, evangelista ou presbítero que ali está. O dirigente, né? Às vezes dirigente, do conjunto. isso. O dirigente da união, o dirigente do grupo jovem, o dirigente da campanha, o dirigente do conjunto, ele é um líder. Se ele não conseguir, ele vai buscando de forma gradativa recursos para poder ter a resposta na altura e esclarecer na mente daquele que está com dúvida quanto ao seu chamado. Em continuação, o verso de número 2 diz assim: certo dia, estando ele deitado no lugar de costume, os seus olhos já começavam a escurecer, de modo que não podia ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor. Onde se descobre o chamado? Aonde? No templo. Não precisa ir à busca de terceiros. Nós não trabalhamos e nem aprendemos ser ou ter guru espiritual ou pessoas coach, né, que... Sim, coach, que tá na moda, né? Sim, muito agradecido. Tá vendo aí, meu irmão? É muito bom. Isto é tão importante ser publicado agora, porque hoje as pessoas estão à busca de reproduzir um modelo padrão de quem está se sobressaindo, que está bem na mídia. E Deus, para quem tem um chamado, o pregador, eu escrevi essa frase lá no final, mais à frente pode ser repetida, mas Deus não preparou palco para quem tem um chamado. O palco para quem tem um chamado é o deserto. E aí começa a se perceber que estava Samuel aonde? No templo. A descoberta do chamado de Samuel foi no templo. Vai uma palavra para o meu jovem, meu irmão, minha irmã, que está nos ouvindo, participando. Como posso descobrir? Em primeiro lugar, faça o que o salmista disse no Salmo de número 100. Servir ao Senhor com alegria. Seja em qualquer parte da igreja, se você está tratando do jardim ou se você está na porta recepcionando as autoridades, as pessoas que estão chegando. Se você está responsável pela parte da manutenção ou se está responsável pela parte do cerimonial. O importante é que esteja fazendo com alegria. Amém. Amém? E aí Samuel estava no templo. E o que Samuel faz? O texto por si discorrendo, ele vai expressar dizendo: E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou. Olha aqui o chamado. O Senhor chamou. É importante entender que Deus sabe tudo sobre nós. Ele sabe tudo sobre nós. E ele sabe quantos cabelos tem em nossa cabeça. Bom? Olha aí. É pouco ou quer mais alguma coisa? Muito detalhe, né? Muitos detalhes. Eles chamam pelo nome. E ele chama Samuel pelo nome. Samuel, por ser um jovem que estava no templo, que era submisso e obediente ao seu líder, ele não procura outro a não ser o seu líder. E ele vai à busca de Eli. E Eli já estava quase que dormindo. Ele diz assim: o Senhor me chamou. É muito lindo quando passamos a ler esse texto. Que coisa maravilhosa. Em continuação, ele diz assim: e correu a Eli e disse-lhe: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas esse mais aqui não é mais uma vez. A preposição aqui é contrariar, não tem um i. Eli passa agora a contrariar a forma que Samuel iria entender, porque era uma voz que era sobrenatural. Samuel não tinha ainda a experiência. Isso. E Eli precisava designar ele para que ele pudesse ter a percepção. E o texto, ele repete-se por 2 vezes. Na terceira vez, ele volta e diz assim: olha, Samuel, quando tu ouvires a voz, aleluia, Amém. Aleluia. Tu não vais, Samuel, voltar aqui. Não vem aqui não, Samuel. Eu já entendi, Samuel, que Deus está querendo falar contigo. Glória a Deus. Aí tu vai dizer assim: fala, Senhor, que o teu servo
Ele está ouvindo. Amém. Ele está ouvindo. Se você está sensível à voz de Deus, você não vai desrespeitar a voz do seu líder. Aleluia. Porque o seu líder é o canal, é o instrumento para fazer com que a chamada venha se desencadear. Glória a Deus. Ninguém pode se atrever a dizer, meu chamado, ele é de Deus. Eu não estou duvidando, tá bom? Não estamos falando disto. Mas eu quero dizer que em todos os momentos, Deus vai estar se utilizando de Eli para dizer a Samuel como é que ele deve se proceder. Aleluia. Voltando à Deus. questão de Paulo e Timóteo, né, pastor? Sim. Sempre haverá alguém colocando a mão. Sempre. Oh, a fala dele é muito pertinente e se encaixou aqui de uma forma maravilhosa. Ele fez menção de que, se não fosse o apóstolo Paulo, ele disse, não despreze o dom que há em ti. Em primeiro lugar, valorizou o jovem na nossa igreja, ele sempre foi valorizado à luz das Escrituras. Glória a Deus. Nossa igreja, ela conserva esse princípio. Eu entendo que isto é uma coisa maravilhosa. Eu fui obreiro ainda muito jovem, como estão aqui os demais irmãos. Estamos aqui com um jovem senhor diácono da igreja. Está aí o senhor, o ministro da igreja. Estou aqui cooperando, estamos cooperando, somos cooperador. Porque quem tem o chamado sempre deve reconhecer quem foi que delegou, quem me confiou. E isto aí o apóstolo Paulo fez Timóteo ter essa percepção. Primeiro ele disse, não despreze o dom que há em você, ou seja, ele já tinha a percepção, já tinha ciência que ele tinha um chamado. Segundo, ele fez lembrar da imposição de mão. Olha o investimento que fizeram em sua vida. Nós estamos vivendo uma época que é preciso lembrar a muitos, o reconhecimento, a gratidão pelo investimento que é feito em nossas vidas. O investimento que foi feito na minha vida, a igreja, o meu pastor, o nosso pastor, através de Deus, ele investiu muito alto. O investimento foi muito alto. Para muitas pessoas, acha que o investimento alto é se chegar ao topo daquilo que ele espera. Quem almeja, não está almejando algo ruim, porque Paulo também disse a Timóteo. Excelente coisa deseja. Quem almeja o episcopado, ele disse, excelente obra, excelente, é a coisa maravilhosa. Mas agora vem critérios. Então, pode ser que alguém esteja achando que é pouco ser um porteiro. É pouco? Não. É pouco ser um cooperador, um preletor de culto jovem, ter a liberdade de assumir uma tribuna das Assembleias de Deus em Pernambuco? É um privilégio muito grande. Não é pouco estar no ponto de pregação escalado. Isto é muito sério. Eu fico muito empolgado quando falo sobre isto, porque valorizar o feito de Deus, Amém. através da mão de quem Deus permitiu que investisse em nós, é algo maravilhoso. Amém. O jovem que está me ouvindo, não despreze. A sua escala pode ser no lugar mais difícil que você achar. Vá com alegria. Na congregação onde você está, sirva com alegria. O que Deus tem para você, no tempo certo, vai acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Amém? Aproveitar aqui que os jovens estão animados para adorar a Deus. Você aí de casa pode estar participando também. Amém. O hino que nós vamos cantar, ele é uma linda declaração de que nós, mesmo sendo falhos, mas nós desejamos sempre dar o nosso melhor ao Senhor. E tem uma parte nele que diz, se o meu corpo errar o caminho, o meu coração clamará por ti. Abraça-me, Senhor, com a tua misericórdia. O salmista Davi, quando ele errou, lá no Salmo 51, ele clamou pelo Senhor. Ele disse, Senhor, lava-me completamente da minha iniquidade. Não desiste de mim, me ajuda, me perdoa. Não afasta de mim o teu Espírito Santo. Segura nas minhas mãos, cuida de mim, me ajuda a alcançar aquilo que tu tens na minha vida. O fato de Deus ter um chamado em nós não faz da gente ser perfeitos
ou que melhor que o outro. Somos falhos, somos pecadores, mas a mão do Senhor é aquela que nos ajuda e nos conduz para o local determinado que Ele quer que a gente chegue. Então, nesta noite, se una a nós, não fique de boca fechada. Se você conhece, clame ao Senhor. Se tem algo errado, peça misericórdia, que Ele está com os ouvidos inclinados dEle para ouvir o nosso louvor e para nos conduzir ao lugar que Ele nos chamou para chegarmos. Amém? Declare mais uma vez isso conosco nesta noite. Diga: o meu melhor, Senhor. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés. Ser tua imagem, ser tua imagem e semelhança. É o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Mais uma vez, declare isto. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar, Senhor, no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Deus, Glória que a nós Deus. possamos estar Aleluia. disponíveis para entregar ao Senhor, né, o melhor que nós temos, o que Ele mesmo depositou na nossa vida, nas nossas mãos, para o seu serviço, para a glória do seu nome. Amém? O hino que vocês cantaram antes disse: é na fraqueza do meu ser que tu Glória a manifestas o teu poder. Eis-me aqui, com nossas falhas, com as nossas debilidades, mas entregando tudo e trabalhando ao serviço do nosso Senhor Jesus Cristo, que é maravilhoso, e é por Ele que estamos aqui. E voltando à nossa conversa, né, irmão Gerson, na parábola dos talentos que a gente citou algumas vezes aqui, né, no decorrer dos blocos, nós vemos Jesus falar que cada pessoa recebe pelo menos um talento. Então,
que é um dom de Deus, né, que a gente recebe para cuidar e para frutificar. Então, diante disso, a gente pode entender que existe apenas um chamado ou existem chamados para cada pessoa? Mas, Renate, à luz da Bíblia, né, a gente entende que a parábola dos talentos, ela representa ali quando um senhor ele chega para distribuir talentos aos seus servos e a gente observa a quantidade diferenciada de talentos que foram distribuídos, né? E a gente entende que talentos ali são dons espirituais concedidos àqueles servos para desenvolverem na obra do Senhor. E observe que o primeiro recebeu 5, o segundo recebeu 2, o terceiro recebeu 1. Nenhum ficou sem receber. Mas o Senhor Jesus, ele colocou uma condição ali, pastor, que foi a concessão dos dons mediante a capacidade de cada um. Então, quem recebeu mais, teoricamente, tinha habilidades maiores, tinha uma capacidade intelectual maior. Mas isso não quer dizer que o que recebeu menos, ele é desprezível na obra de Deus. Isso. O que Jesus estava querendo mostrar é que todos são aproveitados na obra. Glória a Deus. E existe aquela máxima na nossa igreja, né, pastor? Que nossos pastores diziam, aquele ali é um obreiro completo, que ele canta, prega, toca. Existem aqueles que são agraciados por Deus, de receber uma quantidade maior de dons. Então, à luz da Bíblia, eu acredito sim que existem vários chamados no sentido de dons, né, de talentos, e que cabe a nós sermos bons despenseiros desse investimento de Deus em nossas vidas, porque abre-se um parêntese para dizer que a concessão de dons para os homens, concessão de talentos, é uma demonstração de confiança da parte de Deus para quem está recebendo. Então eu entendo sim, pastor, que existem vários tipos de dons e chamados à luz da Bíblia. Este parecer ele é muito importante. O apóstolo Paulo responde isto. O próprio Jesus, o apóstolo Paulo registrou em Efésios, capítulo 4, por favor, capítulo 4 e 10 de Efésios, me permita ler esse texto. O apóstolo Paulo ele faz menção desta verdade quando ele mesmo, quando chamou, a Bíblia diz, 4 e 10, a palavra de Deus nos diz assim, 4 e 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Com que finalidade esses talentos foram entregues? Ele chamou, ele entregou, seja ele 1, 2 ou 3, seja ele completo, ou seja ele, como algumas pessoas dizem, o seu carro é o quê? Completo é básico. Aí o outro diz, o meu é básico, o meu é top. Então, existe aquele que é completinho e tem aquele que é básico, mas isso não significa dizer que deve ser menosprezado ou ele mesmo desprezar. Porque a Bíblia diz que Deus vai pedir conta. Deus vai pedir conta. Então, você não deve, eu não devo, nós não devemos ter um sentimento de inferioridade a respeito do que nos foi confiado. Devemos ter a resiliência para fazer com excelência aquilo que nos foi confiado. Então, ele chamou. Nós podemos ver que ele chamou, deu para uns uma oportunidade de barganhar. Ele simplesmente enterrou. Ele quis prestar conta. Ele quis se justificar com o comodismo. É aquilo que falamos no bloco anterior e isso é muito sério. Porque há pessoas que dizem assim, eu fui chamado somente para ser membro de banco. Vai aí uma dica, membro de banco é prego e parafuso. Boa verniz. Ele é um membro daquele, ele compõe aquilo ali. Mas da igreja, do corpo de Cristo, você tem uma finalidade. Glória. Deus não chamou ninguém para ficar parado. Amém. Isso é privilégio, né? É muito grande. À luz da Bíblia, né, pastor? Jesus disse que frutificar não é uma opção nossa. É uma obrigação. Sim. É uma obrigação. Nós que estamos na vara temos que frutificar. Senão, ele nos lançará fora. Glória a Deus. Amém. O nível de fidelidade que ele espera daquele que tem vários talentos também é o mesmo nível para aquele que recebeu um. Amém. Glória a Deus. Pastor, a conversa está muito boa, mas a gente vai precisar dar um pulinho aqui, rápido,
passar para o próximo intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho. Então não sai daí, fica aí, compartilhe o link. Deus tem muito mais para a edificação da sua vida através desse programa. Viver Deus chamado, deixar minha história ser carta de Deus para o homem perdido. Negar o meu eu, romper com os conflitos. Vou buscar teu reino, tua voz, não resisto. Aceito teu chamado. Os dons que eu recebi, talentos que há em mim, são para te adorar, são para te servir. Tudo que eu pensar, tudo que eu fizer, será pra te adorar, será pra te servir. Me aceita como oferta de amor. Me aceita como oferta de amor. Glória a Deus. Glória a Deus! O Espaço Jovem já está de volta. Amém. Encontre agora mesmo a nossa transmissão nos canais de YouTube, o IADPE Live e também o Rede Brasil Oficial. Compartilhe com seus amigos e familiares, chame todos para assistirem e participar desta programação. Amém! Estamos conversando hoje sobre como descobrir o chamado de Deus para a sua vida. E conosco estão o evangelista Valdomiro Elias e o jovem Gerson Júnior. Então vamos continuar aqui nossa conversa. A jovem Giovana tem uma pergunta para fazer. Pai do Senhor, a quem está Amém. assistindo, Pai do Senhor, pastores, irmã Zenate, diácono jovem Gerson Júnior. Eu queria fazer uma pergunta que é muito popular, né? Nós jovens, a gente prestar o vestibular, Enem. E como é que podemos lidar com essas indecisões que vêm sobre qual curso escolher, que muitas vezes os jovens passam por muita ansiedade e sofrem com esse tipo de decisão, quando sai do ensino médio para partir para começar a vida adulta? Muito pertinente e importante sua pergunta. São muitas opções, né? E Muitas às vezes... Isso. É importante, ela trouxe uma palavra aí, que é o ponto de equilíbrio para uma decisão. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, ela falou sobre quando se aproxima o período de prestar o vestibular, fazer o Enem, na verdade, prestar ali, eles ficam indecisos. Então, baseado toda a nossa fala é pela palavra de Deus. O apóstolo disse assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É possível que nós estamos aqui falando para um público muito grande, de várias condições. Existe aquele jovem que ele é influenciado pelos pais para decidir a sua vida. É importante a participação dos pais, mas também é importante o jovem expor o que está dentro dele. Eu tive uma experiência justamente com filhos na faixa etária de vocês. Eu não sou proátita, não, mas já tenho filho casado. Então, o que acontece? Eu tive o primeiro momento, voltando sobre o texto da palavra, ele tem cuidado de vós. Primeiro, Deus cuida. O jovem que ora, Deus sempre estará direcionando a vida dele. Glória a Deus. Em tudo, se ele ora, se ele lançou aos pés do Senhor, ele terá um retorno. É o primeiro norte que se deve ter. O segundo, eu falei sobre a influência dos pais na decisão na vida de um jovem. Então, eu tive a experiência com a esposa e tive a experiência com a filha. A experiência que a minha esposa teve, eu tive a vontade de, e eu também a impregnar na minha filha, mas eu dei a liberdade dela expor do que sentia.
A minha esposa, você vai perceber alguns extremos na nossa vida, porque a mãe tinha confecção, então a mãe queria que a filha fosse, todas elas, costureiras. O tempo foi passando, a mãe percebeu a necessidade, disse, agora eu não quero mais costureira, eu preciso de uma enfermeira, que tem muita gente doente. Aí a minha esposa aprendeu a costurar, depois foi fazer na área de saúde, e quando ela chegou já à fase adulta, depois de casado, ela foi à universidade fazer uma outra realidade completamente fora daquilo que lá atrás foi influenciado. Então, é importante saber que a direção de Deus, ela está acima, mas a voz dos pais somam. Mas quando o filho tem a liberdade de expor o que ele sente aos pais, isso também soma muito. Então, essa experiência ficou com a minha esposa e comigo. Quando chegou o período que a filha terminou o ensino médio, aí disse, agora vamos prestar um vestibular para poder ingressar na faculdade. E aí eu disse para ela assim, você vai fazer, eu não observei, não perguntei a vocação, eu não tive essa maturidade há anos atrás. O que foi que eu fiz? Eu disse para ela, eu olhei para o organograma e fui ver o curso mais em conta. E o curso era letras. Eu disse, você vai fazer letras. Obediência. Ela disse, sim, senhor, pai. Agora eu posso falar? Eu disse, posso. Pode. Ela disse, desde criança que eu tenho um só sentimento, o senhor já sabe. Eu disse, qual é o sentimento? Já com o coração batendo forte. Ela disse, eu penso em fazer direito. Eu disse, mas seu pai não pode. Aí onde chega palavra de Deus outra vez. Se lançou sobre ele a ansiedade, ele está cuidando. Deus cria a situação para que o jovem entenda a direção dele. Isto vai ser nato de um verdadeiro cristão, de um jovem. Então, ele deve expor também aos pais, porque existe o fator familiar, a influência dos pais, mas você deve expor o que está dentro de você. Quando você expõe e bota no crivo de Deus, vai ser glorificado o nome do Senhor, com certeza você alcançará. Mas o diácono aqui, ele também, aqui em off, estávamos conversando, ele tem aqui um posicionamento muito importante à luz da palavra. O pastor Valdomiro tem sido muito bondoso comigo, mas a gente comentando aqui, o pastor, ele fez menção, não é, de que o apóstolo Paulo, ele fala em sua carta aos Colossenses, de um dom, pastor, que é pouco conhecido da igreja, mas que auxilia na tomada de decisão. Sim. Né? No capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo fala de inteligência espiritual. 1:9 de quê? 1:9 de Colossenses. Sim. Ele fala sobre inteligência espiritual, que o termo inteligência ali é uma conexão espiritual de Deus com o homem. E essa conexão, ela faz o homem compreender, discernir e praticar a vontade de Deus para a sua vida em todas as áreas. Seja ela profissional, seja ela espiritual. E muitas vezes, essa faixa etária que a gente está, né? Muitos jovens entram em crises emocionais por não saber que caminho seguir. Aí a primeira pergunta foi o que o pastor Valdomiro falou. Orou? Sim. Eu conheço o caso de uma pessoa, de uma irmã, que ela fez, pastor, 5 anos consecutivos o vestibular para medicina. Por uma pressão familiar, a família queria, desejava ter uma médica na família e não passava, estudando nos melhores cursos preparatórios para o vestibular. E aí a gente conversando, eu disse, fulana, você chegou a orar para entender a vontade de Deus, se é isso que Ele quer para a tua vida? Ela foi orar e decidiu mudar de curso no 6º ano. Migrou para uma área completamente extrema, que foi Ciências da Computação. Na Federal ainda mais. Na primeira tentativa, pastor, ela passou no curso. Olha aí. A vontade de Deus para nossas vidas, ela já está conhecida desde a eternidade. O que interessa é a gente compreender. Isaías disse que o Deus que a gente serve é um Deus que anuncia o fim desde o princípio. Então, baseado nesse princípio, o conhecer a vontade de Deus é o divisor de águas para a gente tomar uma decisão correta. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem. E voltando aqui à nossa conversa, pastor, no caso do apóstolo Paulo, né, a gente percebe que ele continuou como construtor de tendas enquanto pregava o evangelho. Tomando este exemplo, é possível unir o chamado ministerial com uma vocação secular também? Nem todas.
é importante deixar claro de início que nem todas vai ser conciliada. Porque há pessoas que hoje o Evangelho, o evangelista Samek e todos que estão participando, o diácono, nosso irmão Gerson, nós estamos vendo uma época em que as pessoas querem associar tudo com o Evangelho. O Evangelho de Jesus é diferente. A Bíblia diz que devemos fazer tudo para a glória de Deus. Glória a Deus. Então essa profissão, ela vai somar, vai glorificar o nome do Senhor, ok. Se ela não for, o que fazer? Eu vou deixar em stand-by e com certeza o Senhor vai me direcionar. Ele vai me direcionar para tal. Na situação do apóstolo Paulo, ela contribuiu sim. O apóstolo Paulo, sendo um homem que fazia tenda, ele não era só um homem do serviço rústico, ele era um homem altamente preparado. A Bíblia diz que ele foi formado em uma das maiores universidades da sua época. Os maiores mestres da sua época o capacitou. Porém, isso não deixou ele se ensoberbecer. Ele se permitiu, ele teve a sensibilidade de se permitir dentro daquele chamado específico, que foi o chamado da ministração da palavra, para o exercício da sua vida ministerial, do seu novo nascimento, claro, ali, ele uniu o útil ao agradável. Ele, como um homem que era aquele que estabelecia igrejas, logo, ele sabia que aqueles que ali estavam não tinham. Então, não tem coisa melhor para um líder é ensinar praticando. O maior discurso, a maior mensagem não se consiste naquilo que eu prego, mas sim naquilo que faço. Amém. E ele fazia. Tem um exemplo que eu acho muito lindo também, pastor, que é o caso de Bezalel, né? Sim. E Deus usou a sua habilidade em um projeto divino. E isto trouxe um resultado que ficou o seu legado para os dias odiernos. A Bíblia é tanto atualizada como muitas pessoas nem imaginam. Mas hoje isso é algo que é visível. Aqui estavam sendo comentadas situações de profissões de pessoas que acham que somente os maiores títulos acadêmicos é que deve ser reconhecido como uma profissão que vai ser útil na obra do Senhor. Não, Senhor. Há pessoas aí que têm desenvolvido um trabalho muito rico na nossa própria igreja. De forma que a gente, não vamos citar nomes, mas ele está sabendo. Neste momento, aquela foto que ele revela, que é publicado, está ouvindo, meu irmão? A importância do seu trabalho? Isso é uma preciosidade para a nossa igreja. Amém. Isso. Glória a Deus. E o texto, evangelista Samek, que nos traz atenção, que eu anotei aqui, muito importante, eu disse que nem todas, mas é possível. Citamos lá atrás o exemplo de Pedro, onde o próprio Jesus, em Mateus capítulo 17, versículo 27, a Bíblia diz que Jesus foi interrogado a respeito do tributo. E simplesmente Jesus não mandou Lucas, que era o médico, ir lá. Ele não mandou Mateus, que era o burocrata, ir lá. Ele mandou Pedro, na sua profissão de pescador. Se vai lá, Pedro, pesca, traz dentro do peixe e está o resultado. Pedro não era uma pessoa que tinha medo, porque tem pessoas que têm até o prazer de pescar, mas quando o peixe vem na vara, ele chama o outro, pega aqui que eu tenho medo, este daqui vai me furar. Não, Pedro sabia como lidar. Então, toda a profissão, ela é digna, ela é honrosa, mas nem todas ela se encaixa. Porque há pessoas que hoje estão aí na mídia tirando fotos com as maiores celebridades do momento e se diz que é também evangélico. Nós não duvidamos da fé de ninguém, mas a Bíblia diz que deve fazer tudo para a glória de Deus. Amém. Amém. Irmão Gerson, indo na contramão de tudo que a gente falou até agora, que a gente falou sobre ouvir o chamado de Deus, sobre obedecer, sobre discernir, a gente vai falar agora sobre Jonas.
né, que é um exemplo claro de uma pessoa que tentou fugir do chamado divino para a sua vida e enfrentou consequências por isso. Então, quais são as consequências de não aceitar o chamado de Deus para a sua vida? Irmã Zenate, as consequências elas chegam a ser desastrosas, né? Porque é como Paulo disse, duro é para mim recalcitrar contra aguilhões. Resistir à vontade de Deus é recalcitrar contra aguilhões. E no caso de Jonas, que além do chamado era uma vontade absoluta de Deus, dada a necessidade do momento, Jonas ele quase que experimentou um fim trágico por negligenciar o chamado dele. E Jesus, quando ele fala sobre a nossa obrigação de frutificar, ele diz que aquele que está na videira e não frutifica, ele deve ser lançado fora. Observe que Paulo ele faz menção a um fiel cooperador dele, por nome de Demas, que Paulo cita ele em várias epístolas, pastor, mostrando a importância da cooperação daquele homem. Mas, na segunda epístola a Timóteo, Paulo fala que Demas, ele foi amante, amou aquele mundo, o presente século, e abandonou o ministério. Aquele abandonar é uma apostasia. A partir do momento que a gente negligencia o ministério, negligencia a chamada, estamos correndo um sério risco, uma sobrevivência espiritual, pastor. Sim. A sobrevivência espiritual está diretamente ligada a gente entender a vontade de Deus para as nossas vidas. E não é diferente conosco. Se nós negligenciarmos o que Deus tem para as nossas vidas, seguimos ou temos um sério risco de perder a plenitude da vontade de Deus para as nossas vidas e ser lançado por Ele. O que Jesus fala, claro que o contexto de Jesus, quando João registra no capítulo 15, é referente especificamente ali aos obreiros, aos apóstolos, que fala que aquele que está no ministério, ele deve frutificar, e se não frutificar, deve ser lançado fora. Mas essa expressão é muito forte, porque Jesus, ele espera que a gente frutifique, espera que a gente se renda à vontade de Deus. Glória a Deus. Às vezes, a vontade de Deus, momentaneamente, pode até nos causar dor, e a gente não entende o porquê. Mas a gente sabe que, independente das circunstâncias, independente do momento, a vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. Pegando um gancho nesta fala, eu acho importante, quando nossa irmã Zenate ela fez a pergunta, eu achei muito importante e refletindo aqui, a primeira coisa que se perde é a bênção de Deus. Ele citou o apóstolo Paulo quando ouviu a voz de Jesus, dizendo para ele, duro será para você recalcitrar contra os meus. Olha, logo ele se rende, não é? Porém, se ele não se rende, ele perdeu as bênçãos. Na igreja tem muita gente perdendo a bênção porque sabe do que Deus quer com ele. Há quem não saiba, mas há quem saiba. E diz assim, eu não vou fazer. Perde a bênção, não é? Porque nesta oportunidade nós possamos trazer essa palavra a você, meu irmão, meu amigo, meu jovem, e recomece. As decepções, elas só ficam conosco quando somos fracos. Mas quando nos fortalecemos no Senhor, temos resiliência, passamos por cima, a decepção passa a ser um retrovisor. Olhar somente quando necessário para fortalecer o próximo obstáculo. Glória a Deus. E, pastor, já caminhando aqui, né, para o final, o irmão Gerson também, falamos aqui do preço, né, que pode ser pago se rejeitarmos a vontade de Deus para a nossa vida. Mas quais são os benefícios de seguir o chamado de Deus? Como podemos ver isto na palavra de Deus? Que coisa maravilhosa. Há benefícios? Primeiro, há benefícios? Eu quero dizer, evangelista Samek, que o primeiro benefício, ele já preenche tudo. Obedecer o chamado de Deus é algo maravilhoso. Quando se tem ciência para quem está fazendo. Quem me chamou, para que ele me chamou. Nós podemos ver Êxodo capítulo 3, versículo 12, rapidinho, porque já estamos chegando no fim. Êxodo capítulo 3, versículo 12. A palavra de Deus nos diz algo maravilhoso a respeito disso. Moisés, ele foi um homem que ele atendeu
E uma das coisas que lhe fez preencher a ponto dele amar tudo o que estava fazendo, mesmo em meio ao sofrimento. Porque atender o chamado não é ser aplaudido todo o tempo, ou seja, são poucas vezes. Atender o chamado não significa dizer que vai estar recebendo sempre as flores, os aplausos, não, Senhor. Reconhecimento. O reconhecimento, não. O apóstolo Paulo, ele teve um posicionamento tão maravilhoso a respeito do chamado que ele disse: eu, de boa vontade, gastarei e me deixarei gastar por amor de vossas almas. Com um adendo, ele disse: quanto mais amando, menos sendo amado. Depois ele disse: me imposta esta obrigação, e ai de mim. Mas voltando aqui, que o primeiro benefício, eu não quero deixar passar em branco, porque você está atento aí, não é, meu irmão? Abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 3, versículo número 12, a palavra de Deus nos diz a seguinte expressão, 3 e 12, diz assim, versículo 11, então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus. Olha o primeiro benefício. Certamente eu serei contigo. Aleluia. Glória a Deus. A presença de Deus, Glória a Deus. ela é garantia para quem atende o chamado. Glória a Deus. Ele não nos deixa só. Pode só ser que você se encontre em um momento que esteja no meio da multidão e se sinta só. Mas nunca você vai estar só. Aleluia. Porque a presença dele, ele vai estar ali. Quando não tiver ninguém com você, ele vai dizer: estou aqui. Eu estou aqui. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, meu jovem, mergulha de cabeça. Aleluia. Atendendo o chamado, claro, com equilíbrio. Quando eu digo mergulha de cabeça, vai estudar, vai se preparar. Quando você pensar que Deus se esqueceu, que ele não tem amnésia, ele não tem essa dificuldade, ele vai chamar. Vai chegar um momento na sua vida que você vai dizer assim: tá muito bom aqui, eu vou ficar por aqui mesmo. Eu acho que eu vou me especializar, Deus vai resolver. Já que ele não resolveu, eu vou resolver, não é? Quando quase a gente não quer mais, é quando estamos chegando num ponto que Deus começa a querer. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida e que você entenda que é garantido, a presença do Senhor é garantia conosco, é garantia. Aleluia. Acredite nisto, que Deus continue abençoando o Evangelista Samek. Glória a Deus. Os servos, os jovens, os irmãos que estão vivenciando esse momento, saibamos todos nós, vou reiterar, vamos nos incluir, porque tem hora que a gente pensa que o céu ficou de bronze, parece que estamos sozinhos, parece que Deus esqueceu do que Ele disse, parece até mesmo que você não quer mais, como já falei, mas aí é onde está o segredo. Por este motivo que lá atrás, no início, lá na introdução, falamos sobre a expressão na sua raiz, etimologicamente, a definição da literatura. Aqui começa o segredo que transcende a lógica, a razão e a minha percepção. A presença de Deus nos faz descansar. Glória a Deus. Glória a Deus. Acho que Micaela Aleluia. quer fazer uma pergunta. Era só para comentar, pastor, com o que veio no meu coração enquanto a gente estava comentando aqui sobre esse assunto, que é a questão de... Eu sempre acreditei e sempre tenho isso comigo, de que se a gente está vivo é porque a gente tem um propósito, né? A gente não está andando pelo mundo assim em vão. Não, se eu vivo, eu tenho um propósito, eu não estou viva em vão à toa. Sim. E eu também sempre digo isso ao Senhor, eu tento mostrar para Ele que eu reconheço de que o fato de eu estar viva, eu não tenho domínio sobre a minha vida. Glória a Deus. Eu não mando na minha vida, eu não mando no que eu faço, É porque eu tô aqui pela misericórdia dele. Então, ele manda na minha vida. Então, o fato de eu obedecer o que ele tem pra mim, eu querer viver o chamado dele, é o mínimo que eu posso fazer, já que ele deu toda a vida dele por mim. Ele entregou a vida dele por mim, então eu tenho que entregar a minha vida por ele também. Ele disse: meu pai trabalha até agora, e eu também. Então é aquilo que o salmista disse, né? Ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade. Dirige os meus passos para que as minhas pegadas não vacilem. Porque é difícil, mas se for para viver aqui sem viver o propósito dele, é melhor morrer.
Porque se eu tenho vida, é porque Deus tem um propósito comigo. Glória a Deus. Que lindo, não é? O mais importante disso tudo que a jovem está citando, a Bíblia dirige os meus passos, é entender a presença vai conduzindo. E quando você segura a palavra como sua bússola, o salmista disse no Salmo de número 119, Salmo 119, verso 116, ele disse assim: sustenta-me conforme a tua palavra, para que vivas e não me deixe envergonhado da minha esperança. Atender o chamado é ter a presença e garantir que o final será feliz. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito bem. Deus continua chamando pessoas. Em mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, cada uma nasceu com uma característica e uma identidade própria, que nos torna únicos. Deus nos dotou com habilidades e dons especiais. E não importam quais sejam as suas dificuldades, confie em Deus, porque Ele supera as suas limitações. Não importa se nós não podemos, Deus pode por nós. Aquilo que nós não somos, Deus é. Gideão, ao ser escolhido para liderar a libertação de Israel da mão dos midianitas, respondeu: Senhor, eu sou o menor da casa dos meus pais. Lembre que tudo o que passamos na nossa vida não é em vão. A funda de Davi, por exemplo, Davi poderia ainda nem saber, mas enquanto ele estava nos campos, cuidando das ovelhas e as defendendo com a funda, Deus já sabia que Davi usaria aquela mesma funda para derrubar Golias. Amém. As nossas habilidades e dons não são aleatórios. Nós podemos usá-los na obra do Senhor. Seja quais forem os seus talentos, entregue-os ao Senhor. Seja cantar, seja orar, falar de Jesus, atender pessoas, escrever, na igreja, na faculdade, no estágio, no trabalho, exerça o chamado de Jesus na sua vida, usando tudo o que Ele te deu, da melhor forma, sempre para a glória do nome dEle. Amém. Amém. Pastor, queremos agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer também ao nosso pastor presidente pelo cuidado com a juventude, em ter escalado o Senhor aqui, juntamente com o nosso amigo missionário, irmão Gerson Júnior, e todos os jovens que vieram hoje estar prestigiando aqui o Espaço Jovem. Fique à vontade para estar deixando também suas palavras. Quero agradecer a Deus, reiterar a sua expressão, ela é a base da nossa gratidão, e ao nosso amado pastor, a toda a equipe da Rede Brasil que faz possível este momento aqui tão importante e vai sempre nos acalmando. O Senhor que, juntamente com a sua muito digna esposa, que é a figura que Deus deu ao pastor para este tempo, de uma forma que a gente ficamos maravilhados quando estamos ouvindo o programa, vendo que verdadeiramente Deus para cada tempo tem a figura para colocar no álbum na hora certa. Assim, queremos enviar uma saudação para os nossos jovens ali, Os jovens da igreja, ali na área 51. Eles são participantes, estão sempre atentos. Então, vai aí o abraço do seu amado pastor presidente e a saudação do seu coordenador, que estamos juntos este final de semana. A próxima semana, estaremos agora com o encontro de jovens e adolescentes. Vai ser de bênção. Não perca, esteja fazendo a obra de Deus, obedecendo o chamado. Leve uma pessoa não evangélica, que a igreja só existe na terra com a finalidade de ganhar almas para o reino de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, pastor Samek, irmã Zenate. Foi uma alegria, um prazer estar convosco, revendo o nosso querido pastor Valdomiro, um homem que é uma referência para nós. E eu também queria externar minha gratidão ao nosso pastor por nos permitir estar aqui, enviando uma saudação, pastor, se o senhor permitir. Minha esposa que está em casa, nós estamos nessa expectativa, ela está na reta final da gravidez, já está aí no último mês. E não pôde estar aqui também porque o momento requer mais cuidados, Mais uma saudação para minha esposa, como também para a congregação em Alto da Esperança, onde cooperamos com o nosso pastor ali em Jordão, na área 12. Que Deus em Cristo esteja abençoando todos os irmãos do Jordão, tanto das área 12 como da área 32 também. Amém. E queremos os jovens aqui, da área Com certeza. 12, 32 e também da área 51. Agora, evangelista Samek, eu fiquei em aberto,
Esposa, ele, eu digo eu, meu pai. Eita, Jefferson. Minha esposa, Mas irmã ainda há Midian. tempo. Irmã Midian, a minha fiel companheira, a minha amiga, não é? E as filhas que têm sido um instrumento de Deus para nos ajudar. Hoje já tem uma casada e a outra que está orando ao Senhor. E acredito que o Senhor continuará encaminhando para a glória do Senhor, do seu nome, e os demais da família que tem sido fiel companheiro, né? Na casa do Senhor, tem sido de bênção servindo juntos. Amém. Pastor, nós sempre encerramos com uma oração. Eu tenho certeza que esse tema tem alcançado vidas que estão participando do programa hoje e tenho certeza também que muitas pessoas, ao ouvir a conversa aqui, percebeu que em algum momento se desviou da vontade de Deus, se desviou do chamado que Deus tinha entregue, né? E está precisando daquela oração. Outros estão com aquela dúvida, estão questionando qual é o meu chamado, o que eu posso fazer para que o nome de Deus venha a ser glorificado, como eu posso glorificar a Deus através da minha profissão. E eu tenho certeza que através da oração o Espírito Santo vai iluminar aí a mente de todos. Então fique à vontade para orientação, orar vamos por estar nós. orando, crendo que o Senhor fará, porque a Bíblia diz assim como a chuva cai e rega a terra, ela produz o mantimento para o lavrador. Amém. Ela produz o resultado. Então, o resultado deste momento tão especial, nós estaremos mais cedo ou mais tarde ouvindo. Então, quero convidá-los para orar comigo juntos aqui. Estamos unindo as vozes para juntos adentrar o trono da graça e apresentar conforme a orientação. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade tão maravilhosa de podermos estarmos juntos para glorificar o Teu nome e poder contribuir esclarecendo, trazendo resposta com a Tua palavra para aqueles que têm tantas outras perguntas que não foram respondidas, mas o Senhor é aquele que tem a palavra final e sabe da necessidade de cada um dos Teus servos. Senhor, neste momento estará aqui um grupo de jovens que representam milhares, milhares e milhares, que tem, Senhor, a convicção e a certeza do que foi chamado para servir e reconhece, Senhor, que o Senhor tem orientado, tem mostrado de uma forma tão especial. Mas também tem aqueles, Senhor, que estão pedindo, Senhor, me mostra, fale comigo, que neste momento, já esta hora da noite, eles estão dizendo, fala, Senhor, comigo. Sim, Jesus. E receba neste momento esta direção, a direção de servir com alegria, dentro da vontade de Deus, na casa de Deus. Por mais simples que seja a ação aos seus olhos, mas ela tem o reconhecimento do dono da obra, que é o Deus Todo-Poderoso. Assim como teu servo, queremos ministrar na vida daqueles que estão desanimados, tristes, outros decepcionados, porque não teve estrutura de que quando descobriu o que Deus tinha com ele ou ela, eles quis parar. Mas o Senhor é aquele que renova as forças, multiplica daqueles que não têm nenhum vigor. Oh, a tua palavra nos diz que os jovens se cansam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Que neste momento seja renovado força. Que a tua graça esteja aí neste quarto. Quem sabe o jovem está aí pelo seu smartphone, em sua cama, outros estão na sala dizendo, está terminando o programa. E eu estou aqui, Senhor, dependendo de Ti, seja tocado agora. Aleluia. Seja tocado agora. Aleluia. Pela palavra que foi ministrada, pelo ensino, pela participação de cada um.
Senhor, eu quero pedir, Senhor, uma bênção sobre a vida daqueles que estão indecisos, que eles recebam nesta noite, neste momento, de Ti um direcionamento, que ele vá sendo direcionado conforme a Tua vontade. Assim permanece, Senhor, conosco, abençoando a todos que aqui estão, da Rede Brasil, esta equipe, irmão Samek, a sua esposa, Senhor, o nosso amado pastor, queremos te pedir, Senhor, continua abençoando. Nós te agradecemos, Senhor, pela visão que deste a ele para cada tempo, para este programa, Senhor, tão importante. Nós queremos te agradecer pela vida do anjo da igreja. Permanece, Senhor, neste lar. Dá uma noite tranquila, um sono reparador a este jovem, a este irmão, a esta irmã, a esta moça, Senhor, este adolescente, que diante de tudo que ouviu e que viu, que eles sejam neste momento abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém. O Espaço Jovem está chegando ao fim, mas nós agradecemos a você que ficou até o finalzinho conosco e nós estaremos juntos no próximo sábado, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Que o Senhor te abençoe e até o próximo Espaço Jovem, no nome de Jesus. Estou aqui